Aula magna, está me deixando dormir. Aula magna, estou esperando por essa aula, sabe desde quando, Rui? Desde 2001, quando você 2001. disse... Poxa, que percepção. Mas você, querida, agora, sem brincadeira, assim, o que seria uma aula magna? Essa palavra magna... É magnânima. Magnânima. Não é? O magna não vem... Depois da minha fala, o dilúvio, é isso? Depois da minha fala vem o dilúvio, né? Acabar logo com essa história, né, Rui, para ver se melhora. Tá muito ruim, né? Vamos, porque acaba logo com tudo, porque tá muito ruim, né? Sim. Tá muito ruim. Então, um dilúvio melhora. O dilúvio é uma metáfora, mas é uma metáfora que existiu, né? Eu já li sobre isso, existiu. Escuta aqui, toda essa turma que está aqui eu conheço. Jura? Ó, Miguel Carvalho, Miguelinho, conhecido como Miguelinho. Marcelo Ribeiro, Marcelinho. Clementino Júnior, eu conheço ele antes de nascer, porque eu fui na casa dele, do pai dele, da mãe dele. Cebola, não conheço. Cristiane Melo, pelo amor de Deus. Eu sou um karma na vida dela. O Gamba Júnior. Gamba Júnior é um concurso, né? O Gamba Júnior é um concurso, né? Depois dele, acaba o mundo. Marcelo Barros, eu não conheço. Sandro Lopes, eu conheço isso aqui. Imagina, Sandro Lopes. Eu fui da banca dele, lá na Rural. William Kogo. Pô, William Kogo, eu estou trabalhando para ele aqui, ó. Aqui, ó. Eu trabalhando para o William Kogo, ó. Imagina. Você também. Eu estou contra a luz, um pouquinho. Cláudia? Tá um pouquinho. Se você puder virar um pouco assim para lá do computador. Assim melhorou? Melhorou. Para mim, melhorou. Pois é. Esses nomes aí você conhece, né? Que o Marcelo... E o Marcelo Barros... Eduardo Salomão eu não conheço. Olha que surpresa para mim. Agora você vai esperar essa turma toda entrar aí, querida? Eu não quero dizer quem é maluco aí, que eu conheço eles de velhos carnavais, né? Pois não é? Esse povo vem assim, aparece de repente, né? Aparece aqui nesse mundo. Essa turminha aqui eu conheço demais. De onde você conhece eles? Foram meus alunos. Toda essa turminha aqui foi meu aluno. Querido. Posso chamar eles, então, para vir aqui para esse bate-papo? Mas eu não sei. Aí vocês combinaram com eles? Você combinou com eles? Eu combinei. Não era para combinar, não? Pois não era uma aula? Não, porque eu não sabia. Eu não sabia de nada. Nem? Porque eu estou aqui, ó. Mas eu estou muito feio, gente. Gente, parece aí, galera. Vou botar uma... Oi, Luizinho. Olha ele aí. Grande O Cebola é ele. A gente veio fazer uma intervenção em você. Poxa, eu não sei quem é o mais querido aqui, gente. Eu estava falando que o Clementino, quando conheci a senhora mãe dele, eles nem tinham filho. O Clementino nasceu depois. Eu conheci o pai e a senhora, saudosa senhora, né? O Cebola... Mas o Cebola, ele é o apelido dele? É Cebolinha? Olha, gente... Não, é Marão, mas o computador chama Cebola. Miguelinho, Cristiane Melo e o Newton Gamba. O Gamba é outro nível, né, cara? O Gamba é assim... Depois dele, o dilúvio, né? Esse aqui tá bravo.
Gente, mas é uma surpresa assim que eu jamais poderia pensar, gente. Jamais poderia pensar. Jamais poderia pensar que vocês iriam aparecer aí. Agradeço. Só assim para a gente ver, né, Rui? Agradeço de coração. Todos aí foram meus alunos, queridos alunos. Eu é que digo hoje em dia, olha, eu fui professor do fulano de tal. Falo assim com maior orgulho. Vocês estão me vendo aí no contraluz? Assim, mas não está muito bom, não. Está contra-luz demais. Tá bom que não dá para ver os detalhes, Júlio. Exatamente, assim. não dá para ver detalhes. Eu queria fazer um print, né, gente? Só rapidinho. Ó, o chefe do Rui ainda não apareceu, o William Kogo, o chefe do Rui agora. O Kogo foi embora, na hora H ele sumiu. O William Kogo estava com dificuldade para enxergar e ouvir a gente. Aí ele pediu para sair e vai entrar de novo, ver se melhora. Tá. Você não tem que aceitar ele de novo? Tem, mas ele ainda não pediu, não. Inclusive, o William Kogo, eu estou trabalhando para ele. Você sabe que agora eu sou ex-professor, mas agora eu sou funcionário dele. Trabalhando para ele, estou fazendo o concept do filme dele. Pergunta quanto eu estou ganhando. Nada. Já viu essa, Clementina? Depois de tantos anos, eu virei funcionário do corpo. Meu diretor. Bota a marquinha no final, Rui. Peraí que ele está querendo entrar. Agora ele chegou. Está chegando. Que alegria para mim. E aí, Sandro Lopes? Como é que é, Sandro? Está tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Acabando o doutorado agora, professor. O pessoal tem uma expectativa de você tremenda lá, hein? Que você vai... Não, imagina, numa escola de arte, o cara ter a cadeira de animação, acabou todo mundo, né? Só tem você. Não, toma nota no dia que eu estou falando isso. A animação é cósmica, cara, e o design é local. Sabe? Isso aí é tranquilo. Tranquilo, isso aí está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Aqui tem. Olha o Kogo aqui, gente. É de chapéu. Acho que ele não está ouvindo direito. Ele tem dificuldade de ouvir a gente, eu acho que está com. Ainda está conectando. Agora. Olha o Kogo. O Marcelo Barros e a Eduarda Salomão são os alunos do Nada que eu prometi, que iam estar aqui na aula. Tá? Eu prometi ter aqui o Marcelo, feliz da vida, e a Duda, tá? Oi, Eduarda. Oi, Marcelo. Olá. Eles estão só rindo dos professores fazendo pegadinha com os outros professores, né? A gente uma galera de outra geração, Rui, sem cabelo branco, é uma galera sem cabelo branco. Como é que é? É uma galera sem cabelo branco, né? É uma galera sem cabelo branco. Mas vocês também não têm cabelo branco, não. Né? Tem mais nem cabelo. Exato. Você sabe que... Poxa, eu não sabia disso, né? Eu não sabia que vocês iam participar dessa nossa conversa. Eu nem sei o que é que eu vou conversar com vocês aqui. Mas já que o Kogo chegou aí, o Kogo, você quer que eu também tenho um chapéu para te imitar? Eu comprei um chapéu igual ao teu. Você quer que eu bote também? O Kogo está ouvindo? Assim? Eu acho que não. Eu também acho que não. Vou falar com ele. Não. Tá. Agora, eu não sei se o Marcelo e a Eduarda estão bem no meio de vocês aqui, porque eu diria que vocês dois estão muito bem acompanhadas, viu? Esses meninos que estão aqui do lado, hoje em dia, imagina, são belíssimos profissionais na área deles, né? E foram brilhantes alunos, me aturaram também, que a grande qualidade dele é me aturar, né? E eu tenho muito orgulho deles, de todos eles aqui eu tenho muito orgulho deles. Então... Eu realmente fico assim, feliz quando eu vejo, por exemplo, o Kogo. Cadê o Kogo? Ele sumiu. Saiu de novo. Ele tentou. Está querendo entrar de novo, ó. Peraí.
O Miguel, por exemplo, o Miguel esteve em Portugal, né, Miguel? Você estava falando e tal. Poxa, eu fico contente com isso. A Cristiane Mello é o concurso, né? Cristiane Mello domina. Acho que desse grupo aí, eu e Marcelinho somos os mais que te aturam há mais tempo, né, Rui? Sim, há mais tempo. Sim. Você sabe, Cristiane, a gente, há poucos dias nós trocamos uma correspondência. Aquilo é verdade. Eu também dependo muito. Vocês me trouxeram muitas coisas também, né? Não foi só eu que dei. Eu dei realmente muito pouco diante do que eu recebi de vocês. Não. Em termos de trabalho, em termos de porque não basta só o trabalho, a pessoa precisa ter caráter também, né, Gamba? Você não acha? Tem o Gamba. O Gamba, eu leio todas as postagens que ele faz, sempre elogiando o nosso presidente. Eu fico contente com ele por causa disso. Ele é um bolsonarista convicto. Assim. Rui, não faz isso, está gravando. Depois eles usam o Gamba, ele é arrasador, né? Arrasador. Depois que ele termina o texto dele, não sobra nada, né? Realmente, brilhantes textos, viu, Nilton? Gamba? Aprendi com alguém essa dimensão política aí do. Não, você é brilhante, brilhante. O Gamba, eu tenho aqui uma revista sobre o Pasolini. Eu não sei como é que essa revista veio parar. Eu acho que eu comprei em algum lugar onde eu estive, eu comprei. Depois eu vou escanear e vou mandar para você. Se por acaso você não tiver, eu mando para você, porque você estuda mais ele do que eu. O meu interesse no Pasolini era só a questão do desenho, dos desenhos. Obviamente, os filmes dele. A mesma coisa do filme. Houve uma época que eu estava muito procurando assim, cineastas que desenhavam, né? E você tem um segmento enorme disso. O Kurosawa, né, por exemplo, ele até deu uma entrevista interessante numa revista americana, que ele falou que, quando ele era jovem, ele sonhava expor no Louvre. Não sei se você sabe essa história. Aí o Louvre fez uma exposição com todos os conceitos dele. Aí ele falou assim, poxa, eu queria que eu fosse como pintor, não como conceito dos meus filmes, né? Mas ele chegou lá como concept, com todos os desenhos que ele fez para os filmes dele e tal. Então, nessa época, eu estava muito querendo fazer... Por que coincide, né, um cineasta também desenhar? Né? Então, acho que essa foi a época que eu comprei esse álbum do Pasolini. Eu vou dar para você. Depois eu mando. Eu vou querer sim, vou te cobrar. Hein? Vou te cobrar isso, quero sim. Não, pode cobrar. Porque é muito... Eu vou depois ver se eu acho, não sei se nessa revista tem, porque tem os textos dele, onde ele faz a relação da filmagem, especialmente com os burgos lá que ele filmava, e depois a possibilidade de pintar a óleo, fazer o sketch daquela mesma região filmada, né? Eu vou ver se eu acho o texto e te mando também. Que aí é exatamente esse paralelo entre a câmera e o desenho. Ele quando morreu, eu li um artigo que o crítico dizia o seguinte: morreu o maior poeta italiano vivo. É o Moravia que disse, o texto do Moravia. Ele é considerado... É engraçado que em todo o texto ele não faz nenhuma referência aos filmes, ele só fala sobre a literatura dele, a poesia poética, dele. Né? Interessante. E tem o teatro e romance ainda, né? Tem escrito romance. Além disso, você sabe que aí eu estou falando para o Gamba, mas é para todo mundo aí. Rapaz, eu não me acostumo a chamar Cebola.
É da época de Cebolas São Azuis. Eu chamo todos os computadores e máquinas de cebolas. Por conta de Cebolas São Azuis, de 30 anos atrás. Eu tinha que mudar para Marão aqui, mas não sei mudar mais. Não, mas você vai se assinar mesmo Cebola, não, né? Vai. Não, assim, Marão. Marão Cebola? Não. Só Marão. Marcelo Cebola Marão. Uma máquina de cebolas. Marcelo Cebola O Marão é o nosso orgulho, né? Eu acho que o destaque do trabalho dele como animador, né? Acho que você é a cabeça de ponta, né? Você é top de linha da nossa. Há pouco dia eu leio qualquer coisa que apareça sobre animação, eu leio, apesar de estar um pouco afastado, né? Mas isso é uma outra história. Então eu acho que essa tua dedicação ao cinema de animação, como assim, obstinação mesmo, porque o cinema de animação é uma obstinação. Eu não consigo me livrar disso. A saga. Não sei se é um karma que eu tenho, mas a animação, para mim, inclusive agora, estava até brincando com o povo, você até poderia ver os conceitos que eu estou fazendo para você, Povo. Está dando para ver? Tá vendo. Está me ouvindo agora, gente? Agora sim, agora chegou. Bem-vindo. E aí, mestre, salve. Não ouvi nada que você falou, infelizmente. Falou mal de mim aí? Hein? Você falou mal de mim aí? Eu não ouvi nada, cara. Não, eu falei. Escuta, Cogo, esse aqui é o castelo. Está dando para ver? Rapaz, tá. É o castelo da Magalona. Maravilha. É um tema assim para a gente conversar. Eu estava falando ainda há pouco com o Gamba de que eu tinha interesse nos cineastas que desenhavam, né? Você sabe, uma vez, quando foi lançado o filme Amoríndio, o César, meu querido aluno também, o César tem coisas muito engraçadas sobre isso, ele, quando terminou o filme, ele veio conversar comigo e ele falou uma frase que até hoje ele nem deve estar lembrado disso, mas isso ficou, rapaz, assim, tatuado em mim. Ele falou assim: "Ô, Rui, você é um ilustrador que anima." Rapaz, aquilo ali abriu um leque para mim. Abriu um leque para mim? Não, exato. Eu sou uma pessoa... Era o meu sonho ser que nem o Lendson, né? Era o meu sonho desde rapazinho era ser um Lendson. Então, eu acho que quando ele falou isso, ele acertou em cheio sobre essa questão da relação que eu tenho com a animação. Eu estava aqui vendo, eu separei para vocês, quer dizer, para vocês que eu não sabia, mas eu estava pensando que era uma outra coisa, viu, Cláudia? Eu sei, eu te enganei. Então, me preparei tudo aqui, ó, botei até perfume e tal. Mas olha aqui, todos esses livros aqui, vocês estão vendo, eram desenhos animados. A Cristiane conhece bem esse trabalho. Marcelinho também, porque eles viram. Então. Esse aqui era um desenho animado que depois eu vi que seria impossível fazer em desenho animado, aí eu fiz em livro. Mas é um desenho animado. É um desenho animado. Esse aqui é a mesma coisa, que é um dos livros que foi até comprado pelo governo. Uma História de Amor Sem Palavras. A mesma coisa, é um desenho animado. Vocês viram assim? É um desenho animado. Toda a estrutura dele é de uma história para desenho animado. Esse aqui, então, foi realmente... virou livro, mas ele era também um desenho animado. Está vendo? Só que o desenho animado não tinha esse grafismo. Aí que vem, então, isso que o nosso César falou. Quando chega nesse momento aqui, nem tudo a gente pode fazer como storyboard, como desenho que você faz para desenho animado. Quer dizer, o desenho tem uma característica, no cinema de animação, ele tem uma característica. Às vezes é o contorno,
que a vida da pessoa tem que pintar digitalmente, etc. Mas isso aqui, talvez eu pudesse fazer isso aqui em cutout, né? Mas era uma história toda encadeada como se fosse um desenho animado. E esse aqui é o que o Corvo está fazendo. Esse aqui não. Esse aqui foi uma ideia do Corvo de fazer um desenho animado daqui, né? Que é a Princesa Magalona. Esse aqui, viu, Corvo? Eu acho, quer dizer, você, eu acho que a questão de estar fazendo tantos desenhos, além de te atrasar, eu sei que eu te atrasei a sua dissertação de mestrado. Né? Eu assumo essa culpa pelo seguinte, Corvo, porque naqueles livros que eu mostrei agora, eu não teria muitas cenas para desenhar, porque aquilo ali ele foi pensado como animação. Esse aqui não, esse aqui, quando você mostrou que queria fazer um desenho animado, para mim foi uma surpresa, porque jamais eu pensaria, tanto é que muitas coisas que tem no livro, a gente não pode fazer, eu tive que fazer um novo texto, você sabe disso. Uhum. Então, é até um tema de estudo isso, né? Quer dizer, esses artistas pintores, por exemplo, como cineastas de sequência viva que desenham para fazer o filme, e aqui, no caso, é um ilustrador. Então, quando passa para o desenho animado, se ele não foi desenho animado, eu tenho que desenhar mais cenas para ele. Você vê como a linguagem é específica, a linguagem da animação é específica. Então, eu estou fazendo, viu, Corvo? Eu já fiz muitos desenhos. Infelizmente, eu tive que fazer esses trabalhos meus aí, que você está sabendo. Mas eu vou terminar e a gente vai fazer esse filme legal. Legal. Sim. Bom, eu estou falando muito, né? Estou falando muito. Clementino. Eu queria... Você sabe que o casal, eles eram bonitos, viu, Clementino? Você não se lembra, né? Porque você não tinha nascido, né? Mas eles eram um casal bonito, sabe? Um casal bonito. É um casal muito bonito. Tanto ele quanto ela, viu? Não é só ela, não. Ela também é um legal, bonito, assim, sabe? Elegante. Eu me lembro muito bem deles, porque você sabe que eu fui lá na casa deles com o Edson Batista, né? Eu não sei em que bairro que eles moravam. Que bairro era aquele? Nessa época, eu não sei se já era aqui no Maitá. Eles estão daqui desde 66. Quer dizer, eu permaneci, estou ainda no mesmo apartamento, o resto da família está toda lá em Sepetiba. Eu tinha uma ideia que era na Zona Norte, que o Edson me levou. Então deve ter sido no início dos anos 60, então. Não, esse foi antes do golpe. Quando seu pai se casou com a sua mãe? Eles chegaram em 53, se casaram em 54. Assim, tipo, elenco do Orfeu da Conceição foi todo para o casamento. Então não, isso que eu estou te falando, Clementino, é antes do golpe de 64. Então é bem por aí. Agora eu não lembro qual era o bairro. Quer dizer, eu não lembro. Eu Exato. Não, eu acho que era na Zona Norte, porque o Edson, sim, nessa época, ele tinha um Buick Batista, né? Edson Batista. Sim. Ele tinha um Buick. Eu não sei se o Sandro conhece ele, ou não conhece não, né, Sandro? Você não conhece o Edson. O Edson, ele... Eu acho que o Sandro conheceu, porque quando eu conheci o Sandro, a gente estava com uma galera tentando fazer um coletivo de animação lá no STIC. E nessa época o Edson era um dos professores então. que davam curso lá. Não sei se ele vai lembrar ou se ele conheceu. Que era um curso junto com o Steel e tudo. Uhum. Ele era professor lá na BAF. Não é isso? Na BAF. E você sabe que o Ivanzinho, que é outro também que eu conheci antes dele nascer, o Ivanzinho... ele foi estudar lá na BAF. O Ivan,
Zig, né, Ivan Zig, Sim. estou falando. Ele tem uma formação de fotografia e de cinema, e de música também. Às vezes as pessoas ficaram assim surpresas porque ele é ator. Eu falei, cara, o pai dele e a mãe dele foram atores, o pai foi ator e a mãe foi uma atriz. Então, esse talento que ele tem para interpretar os livros dele é dessa origem teatral que ele tem, inclusive de música. Ele tocava música desde criança. Tem um projeto dele tocando o violãozinho dele, assim, sabe? Gosto muito dele também, do Ivan, gosto muito dele. E Joana está vivendo em Juiz de Fora, né? A caçula do Edson. Está vivendo lá em Juiz de Fora, se formou em arquitetura também, conviveu mais ou menos um tempo com a gente na EBA. E está casada, já cheia de filho lá em Juiz de Fora, agora trabalha com óleos essenciais. Eu conheci a Maria, né? Porque a gente está aqui, em vez de estar falando sobre animação, né? Estamos falando sobre... Mas é que são pessoas muito queridas para mim, sabe? Eu conheci bem a Maria, que é a mãe do Ivan, né? Uhum. E conheci também agora me esqueci o nome. Fidelina. Que é a mãe da... Conheci. E teve uma outra também, que eu, nesse interregno aí, teve uma outra também, que eu... Agora não estou me acordando o nome. Mas ele está morando lá no interior do Espírito Santo, estou sabendo, né? O Edson, não estou sabendo. A última vez que eu tive com o tio Edson, por incrível que pareça, ele tinha voltado a morar com o Joana em Ipanema, mas eu morando no Maitá não consegui encontrar com ele. E quando eu fui para Angola, foi em 2006, estou saindo de um restaurante, está ele entrando, aí eu fico um olhando para a cara do outro, tipo, como assim? A gente não se encontra morando a 2 quilômetros um do outro e a gente para em Luanda. Isso é uma coisa assim, totalmente inusitada. Estava com o pessoal vendo um projeto de um documentário e eu lá trabalhando naquela época que eu fui, que foi uma temporada curta, e me deparo com meu tio lá em Angola. E essas coisas. Viu, Rui? Eu só vou comentar rapidinho para te atualizar, que é outra coisa ridícula. Eu e o Rui moramos a 2 esquinas de distância e a gente não consegue se esbarrar. Exatamente. Eu moro na Vitória da Costa e moro na Vilva Lacerda, em cima do Zona Sul. Ainda é, né? Ainda é. Estou aqui. Exatamente. Aqui é o meu estúdio, né? E aí eu estou agora no doutorado em educação. Hein, Rui? Eu estou agora no doutorado em educação lá na Unirio e trabalhando ainda a coisa de cinema e educação e muito ligado à coisa de educação ambiental. Então, cinema como ferramenta pedagógica para quem está na luta ambiental e trabalhando com os atingidos de Mariana. Então, minha pegada, que vou defender janeiro de 2001, vai ser um líbero contra Samarco, Vale, BHP, essas coisas aí que o Salles adora, o best friend lá do Gamba. Exato. O Gamba está sempre na ponta, né? Está sempre alguma coisa. Você sabe, quem tem um trabalho também, você conhece bem, é o Sandro, né? O Sandro tem um cinema de animação assim, muito voltado para as questões éticas também, né, Sandro? Depois você fala um pouquinho do teu trabalho, Sandro, que eu vou perguntar agora, já falei demais, eu queria que o pessoal conhecesse melhor o Sandro. Vocês conhecem bem o Sandro, né? Mas ele tem um projeto muito bonito de cinema de animação. Você conhece, né, Cláudio, o trabalho do Sandro? Pouco. Conheço só um pouquinho. Eu não vi o trabalho, a apresentação. Ele tem uma linha interessante de trabalho, sim, com relação à questão da cultura afro-brasileira, a questão dos negros, né? Talvez seja até inédito, né? O Sandro, como você faz, é um pouco diferente do trabalho do Clementino, que também trabalha nessa área também. Mas fala você um pouquinho, Sandro, para o pessoal, talvez o Marão, a própria Cristiane Mello, o próprio Marcelinho, Miguel, Kogo, né? Seria bom te ouvir um pouco, né? O Marcelo foi da nossa banca lá, né? Na nossa banca. O Miguel foi da nossa banca lá em Seropédica.
Mas o que você está fazendo, Sandro? Agora eu estou concluindo o doutorado aqui na PUC, né? E com a Vera Nojima, com a professora, e tangencia essa questão da animação com design focado no movimento negro. Aí eu estou denominando de design afirmativo, que é um design com base exatamente nos conhecimentos africanos, afro-brasileiros, oriundos do movimento negro. E aí eu faço uma ligação com a animação, com essa animação que tem recorte racial, e aí eu provoco, né? Na verdade, teria que aprofundar mais uma discussão sobre o que seria uma animação negra. E aí eu tive a oportunidade de fazer um documentário, uma série de entrevistas, melhor dizendo, com um prêmio da Funarte, que teve de apoio a artista na época da pandemia. E aí está no YouTube, são 4 episódios, mas são mais depoimentos, né, de artistas negros. Aí tem o Valuque aqui do Rio, tem uma artista tem um trabalho bem potente lá da Bahia, e 2 de Pernambuco. E aí vai uma reflexão mais do que seria essa animação com essa identidade e desses produtores, quais são os problemas, as vantagens. Depois você manda o link para mim, Sandro? Mando sim. Manda para todo mundo, para o grupo, né? Porque basicamente quase todos vocês trabalham com animação, é bom conhecer o Fogo, é bom conhecer o Miguelinho, com certeza. Marcelo também, Marão, então nem se fala, né? Nosso homem na animação. Depois de amanhã, dia 28 de outubro, é o Dia Internacional da Animação, e amanhã tem uma mesa com o Sandro dentro do evento Dia da Animação para falar mais amplamente sobre o estudo também. Legal. Ô, Marão, fala você um pouquinho agora para a gente te ouvir, o que é que você está... Você que está fazendo... Eu vou dizer que é o meu informante sobre você. Ele está aí, está aqui, é o Fogo. Ele é que me diz as coisas sobre você. O que é que você está fazendo? Só para a gente... Eu tenho 49 anos. Há 30 anos, exatamente, quando eu tinha 19, o Rui me falou essa frase que eu escrevi na parede, e eu acho que eu lembro todos os dias da vida para trabalhar com animação, que o Rui falou lá na sala de aula, lá do fundão, quem não é obsessivo não constrói nada. Você lembra dessa frase? Até hoje. Concordo plenamente com esse cara que falou isso. Sem obsessão não existe criação. Para mim... cara, hein? Você estando com ele, pode dizer, olha, o Rui concorda com você. Legal, cara. Não, você é um obcecado, eu sei disso. Aí não... Se você não fosse assim, você não seria um Marão também, né? Mas continua. Não, essa frase eu trouxe do Rui para diariamente na vida, para poder trabalhar com animação desde essa época que praticamente não tinha animação no Brasil. A gente está fazendo o primeiro longa agora, Rui. Longa, estou sabendo, o povo me falou. Mas eu faço tudo desse jeito errado, né? Então, eu estou fazendo um longa a lápis no papel. Tem uma pilha mais alta do que eu já de papel na sala. Assim, grande coisa ser mais alto que eu, mas Não. Fazendo dessa maneira tradicional. Gostei. Não, é que nem o... Você não sei se você viu um documentário sobre o Anélio Latini Filho. Ele, quando fez a Sinfonia Amazônica, ele mostrava assim, as pilhas de desenhos dele, né? Eu era garoto quando vi isso. Eu achei aquilo fantástico, assim, o cara desenhar tudo aquilo, né? Mas e aí, como é que está agora assim, esse longa que você está fazendo? Você está fazendo sozinho, cara? Como é que é o teu dia a dia? É um longa, mas é um longa de baixo orçamento e autoral. Então, é uma equipe bem pequena e eu estou dividindo a animação. Metade do filme eu estou animando, mas estou dividindo com a Rosária, que é a animadora com quem eu trabalho faz tempo, e uma parte com o Fernando Miller, mas é bem autoral, assim, individual. Não tem
não tem muito objetivo comercial no final das contas, né? A gente está fazendo um filme em ordem cronológica, que eu sei que não é como eles ensinam nesses mercados de audiovisual. Então, a gente tem 54 minutos prontos, finalizados, e faltam 17, que eu tenho que terminar esses 16, 17 minutos até o início do ano que vem. Mas é a primeira vez na vida que eu passo 4 anos com os mesmos personagens, lidando com design. Você está há 4 anos fazendo, Marão? Estou no 4º ano, faz 4 anos que a gente está fazendo. Tem mais 6 meses. Que bravura, hein? Que bravura. Se não tivesse a pandemia, talvez a gente tivesse animação e pintura toda pronta já, né? Mas deu uma bagunçada aqui, apesar de ser individual. Pelo menos uma vez por semana, vinham aqui as pessoas que estão montando, estão pintando, estão escaneando, e mesmo sendo uma vez por semana só, fazia muita diferença na logística coletiva. Né? Tá mais complicado agora. Que time, hein, Marão? Que time. Porra. Marão, você procura divulgar mais isso, Marão. Pelo menos nessas mídias mais comuns, tipo Face, como você está fazendo, porque eu não consigo visualizar. Você desenha em papel. Eu também eu gosto de desenhar em papel, eu não sei fazer outra coisa também. Então, seria bom que você narrasse um pouco de como você está fazendo esse trabalho, porque, até certo ponto, é um Anelio Latini que está voltando aí, né? Está voltando. Porque no caso do filme do Alê, né? Não, o Alê que fez aquele filme do Menino... Esqueci o nome. Ele tinha uma equipe razoável fazendo, né? Ele tinha uma equipe razoável fazendo. Você é um trabalho quase que solitário, né? Você citou 2 pessoas só que trabalham com você. Ele tem um diferencial grande que, para ele, é fundamental que ele controle o cenário, o design do cenário. E ele não se importa em ter uma equipe animando, mas para ele é essencial que ele controle criativamente o cenário. A concepção gráfica do filme dele. É o contrário, assim. Eu não me importo em ter uma pessoa, 2 que estão ilustrando e pintando os cenários, mas acho inaceitável não poder animar, que é a parte mais legal de todas, assim, para mim. Eu tenho uma cena do seu filme, das 3 Irmãs, que está aqui, que eu tenho que te entregar ainda. O seu filme, das 3 Irmãs, tem uma cena que eu fiz que eu tenho que te entregar ainda. Imagina, aquilo ali foi um sonho de Ícaro, sabe, Marão? Eu nem quero falar sobre aquilo, porque eu fiquei muito chateado com a UERJ. Fiquei muito chateado com a UERJ, com a mudança política. Eles mudaram as coisas e eles me chamaram. Você pode ficar, porque você tem doutorado. Quer dizer, eles estavam querendo ficar comigo só para conseguir empréstimo, para conseguir... Não é assim, né? Não é bem assim. Então, Agora, eu mudei um pouco, sabe, Marão, mas eu não quero falar sobre o meu trabalho agora, não. Queria mais ouvir. Agora, eu tô indo assim... tem mais um aqui, o Gabriel. Ô, Gabriel. Salve, Gabriel. Gabriel está lá na luta comigo no Cianima. E aí eu mandei um spoilerzinho da foto da gente aqui. Aí ele não resistiu e veio nos ver. Eu tô aqui, você está aqui hoje muito bem acompanhado. Eu sou suspeitíssimo em falar, porque todos aqui foram meus alunos, né? Realmente é uma consagração para um designer, ilustrador, animador, ter passado... E essa turma, quando chegou comigo, eles tinham 18 anos. Tudo rebelde. 18 anos. Então, você acompanha
E a turma da Cristiane, que é a mesma turma do Alarcão, do Renato, eles tiveram 4 semestres, né, querida? Você teve 4 semestres, né, Cristiane? Hein, Cristiane? Oi, Ruizinho, desculpa, meu microfone estava fechado. A gente deu uma sorte danada, porque foi um ano de mudança de currículo. Foi. Eu, Marcelo e Renato, né, éramos os 3 da mesma turma, e o coordenador mudou, ele resolveu mudar o currículo, e você foi dar aula de oficina de projeto provisoriamente. Então, a gente começou a ter aula com você ainda no terceiro semestre, né, Marcelo? Você que é melhor de memória do que eu. Terceiro semestre. Aí foi terceiro, quarto, quinto. Foi assim em sequência. Vocês tiveram aí depois a gente começou a trabalhar junto. Calvário tremendo, né? Você agora, me salvou, né? Eu estava querendo sair da faculdade. Aí você mesmo? apareceu, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Que bom, querida, que bom. Isso é bom de ouvir. Eu acho que eu estou dando aqui um pitaco sobre os cursos de animação, né? Eu acho que isso que a Cristiane citou, viu, Cláudia, que é a oficina básica de projeto, é um nome bonito, mas isso daí, resumindo, é o seguinte, é a cozinha do desenho. Seria isso, seria a cozinha do desenho. Você saber trabalhar com pastel, você saber trabalhar com bico de pena. Esses desenhos que eu estou fazendo aqui para o Fogo, para o filme dele, é tudo bico de pena. E vai o guache, vai o acrílico. Eu acho que isso seria um certo contraponto a questões digitais, um certo equilíbrio, que tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, isso que a Cristiane falou era uma disciplina que tinha no fundão, acho que eles tiraram, é uma coisa boa, eles tiram, né? Era uma disciplina sobre como fazer. E tinha que ser um professor com prática de fazer, né? De chegar em sala, trabalhar com aquarela e tal. Então, foi uma muito boa experiência que eu tive com essa disciplina, que depois não teve continuidade, não sei. Hein, Marcelinho, o Marcelo, vocês devem saber, Marcelo é professor, doutor da UFRJ, né? Pouca coisa não, né? Você está lá honrando, né? Justificando e dando uma continuidade renovada no nosso trabalho, né, Marcelo? Fala um pouquinho da nossa escola, Marcelo, do nosso curso, todo mundo aqui. Com todo carinho pela UFRJ, né? Com todo carinho pela EBA, né, Rui? Que você também ajudou um pouco a passar para a gente esse carinho, né? Que também foi importante. Eu lembro, a Cristiane, né? No terceiro período, a gente estava muito ainda, né, naquele início da faculdade, né? E ter o Rui, que já era referência na época. O Rui era famoso pelo Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Pela direção de arte. E aí tinha todo mundo assim, falava do Rui. Todo mundo assistiu o Sítio, né? Todo mundo tinha assistido o Sítio, né? Assistido o Sítio. Com lindas lembranças, né, Rui? Lindas lembranças. E aí o Rui estava, na época, fazendo desenho animado já, né? Pelo que eu estou me lembrando aqui, tá, Rui? Não sei se eu estou enganado. Acho que você já estava fazendo desenho animado, já tinha essa... Né, Cris? Eu não sei se... Não, deve ter sido o Cristo procurado, né? Porque a nossa turma foi Cristo procurado. A nossa turma foi até lá no estúdio com você fazendo o filme. Não me lembro. Isso aí eu não me lembro. Lá no Jacaré. Isso. Eu, nesse dia, foi uma aula que eu faltei do Rui. Eu nunca faltei a aula do Rui e faltei justamente nesse dia que ele não avisou que ia no estúdio. Senão... Legal. De qualquer maneira, eu fiquei doente, não consegui ir. E aí foi todo mundo, depois eu soube, assim, fiquei morrendo de pena, não conheci o estúdio lá de Jacaré. Mas uma coisa interessante que o Rui ficava desenhando, né, Cris? Ele fazia os desenhos e pintava, assim, pra gente, né? Todo mundo ficava em volta dele, né? Todo mundo olhando ele desenhando, né, Rui? E aí a gente depois tinha... Não, isso aí, eu acho que há poucos dias o Alarcão falou isso, que
ele adotou esse sistema para dar aula também. Isso aí eu não inventei, isso aí eu tinha um professor na Hungria, que ele era um desenhista compulsivo. Né? O desenhista compulsivo é aquele que não pode parar de desenhar. Não pode parar de desenhar. Então, aquilo dava uma humanidade muito grande e também uma tranquilidade ao aluno de estar diante de uma pessoa que fazia ao vivo para ele ver. Né? Isso é muito importante, assim, não só para vocês, mas eu estou te dizendo aqui o depoimento que o Alarcão deu para mim, de que aquilo ali foi para ele assim uma revelação até do que seria a ilustração. Também tem isso, né? Um rapaz chega com 18 anos na Escola de Belas Artes, ele não sabe bem ainda o que é que ele quer. Isso é normal até. Ele quer trabalhar com imagem, mas qual a imagem? Né? Que gênero de imagem? Então, acho que eu acho que esse processo de você trabalhar com um aluno, eu acho isso muito salutar, muito bom, não só para o professor, mas para o próprio aluno. Eu gostava de ver o meu professor desenhar. Eu gostava de ver assim, a maneira como ele fazia os olhos, como é que ele fazia a boca, o nariz, como é que ele fazia a figura. Eu gostava de vê-lo assim, ao vivo, desenhando para mim assim, a questão de menos de 1 metro, né? Um camarada que era uma referência lá no leste da Europa, e todo mundo conhecia o trabalho dele. Então, eu acho que isso são memórias eternas. É como o Marão falou ainda há pouco aí, você tem que ser obsessivo, né? Agora, viu, Marão, deixa eu te dizer uma coisa que me escapou. Eu fui muito obsessivo e continuo sendo, mas hoje em dia, eu não bato mais no peito assim. Eu sou um obsessivo, eu não bato mais no peito. Sabe por quê? Eu fui eliminando muitas questões pessoais da minha vida, questões emotivas, questões afetivas. Eu fui um trator, sabe? Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio, viu, Marão? Aquele cara que te falou isso há não sei quantos anos atrás, hoje em dia está chegando para você e está dizendo, olha, Marão, bato palma que você seja um obsessivo, mas você tem uma companheira do lado, você tem um companheiro do lado, você tem um amigo, você tem a tua mulher, sabe? Você tem teu filho, às vezes, né? Então, essa palavra obsessivo deve ser com cautela, com prudência, viu? Esse é o acréscimo que eu queria falar à tua menção à palavra obsessivo. Eu continuo, mas muita coisa ficou pelo caminho, viu? E muita coisa assim que é importante na tua vida, na minha vida, ficou pelo caminho. Então, vê se você consegue conciliar a sua obsessão de desenhar para não criar disso até uma egolatria, uma coisa assim de você mesmo, né? De você mesmo. Não é assim, as coisas não são assim. Você tem outras pessoas do lado que precisam de você, que querem conversar com você, sabe? Então, em suma, assim, não procura se isolar. Então, aqui, eu trabalho sozinho aqui, né? Então, às vezes, assim, você sente que você está sozinho demais, né? Vou lembrar, então, de outra frase diferente das muitas que você sempre incentivou a gente, que eu lembro no começo da faculdade, que eu conheci o Cristo Procurado, já tinha assistido, e você disse uma vez em aula que a animação era o ponto alto das artes gráficas, e explicou como conseguia mesclar isso tudo. E que foi uma maneira também, assim, foi a única pessoa, né, a que mais concordo com esse cara. Aprofundar, assim, a querer fazer animação
E aí, juntando com isso que você falou agora, durante esses 25, 30 anos de trabalho em animação, tem 3 pontos que cada vez que aparece um trabalho, quase sempre encomendado, que eu uso para escolher, assim, o que é o trabalho, né? Se me apetece esse projeto, quanto vai pagar esse trabalho e quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar, quem são as pessoas com quem eu vou conviver. Porque eu vou depois esquecer quanto pagar, eu vou esquecer, mas eu não vou esquecer das pessoas com quem eu convivi. Perfeito. E aí, eu vou dar a lembrança principal. Não, perfeito, Marão, perfeito. Eu concordo plenamente com o que você falou. Agora, Marcelinho, você queria falar mais alguma coisa sobre a escola, assim, rápidas palavras sobre a nossa escola? Nós uma característica legal. Né, cara? Há poucos dias... Característica legal do Rui. Estava me contando as aulas dela, assim, à distância, né? Há poucos dias também a Nair estava me contando as aulas dela à distância. Eu não saberia trabalhar à distância com aluno, cara, não saberia. Eu gosto de sentar do lado do cara, ficar falando merda para ele, desenhando. Eu gosto de viver a realidade do aluno também. Eu não me daria bem agora. Como professor de projeto, eu não consigo ficar falando sobre desenho. Desenho você pega e sai fazendo, né? Então, mas viu, Marcelinho? Então, você dá um pouco o seu depoimento sobre a nossa querida escola de mais de 200 anos, né? Aquilo que você queria acrescentar. Assim. Só vou fazer um comentário que o Rui também faz parte um pouco dessa história de várias pessoas aqui, né? Que o Rui sabe muito bem aproximar as pessoas, né? Porque, assim, de sociedades e tudo mais, né? Eu e a Cris, por exemplo, éramos alunos dele, né, na mesma turma, mas a gente tinha grupos distintos, assim, né, de convivência, né? E o Rui percebeu, assim, que ali a gente podia formar, assim, uma boa dupla, né? Sim, e, assim, também com a Cris, depois com a Ana Sofia, né, Cris, que você também depois pode falar. E fora outros tantos, né? Olha, Eric Grigorovski, né, William? Renan Moraes, Ricardo Biriba, quer dizer, só gente, assim, que estou lembrando que Letícia, né? Pessoas assim, super bacanas que passaram assim, pela vida da gente, assim, também por conta, Rafael Dorrejan, muita gente, né? Que também foi por conta aí do Rui, né? Desse contato aí. Eu e a Cris, que atravessa gerações também, né? Eu sei casar atravessa gerações também, né? Hoje eu convivo com gerações que nem são as gerações que estudaram Araújo, comigo, né? Rô Araújo, Paula, né? Paulinha sumiu, né? Paulinha você... Uma vez eu cheguei para ela não acreditou, eu falei assim, Paulinha, ainda bem... Você está falando da Paulinha, né? Estão falando da Paulinha, né? Qual é a Paulinha que estão falando agora aí? Não sei se estou dizendo besteira. Paulinha que fez o Amor Índio com a gente. Sim, a Paulinha. Então, eu cheguei para ela e falei assim, ela era minha aluna ainda, né? Eu falei assim, Paulinha, tomara que você não siga a carreira de ilustrador, porque senão acaba com o meu trabalho. Ela tinha uma verve para isso, cara. Sabe o Gamba? Uma das piores experiências do professor é você ver o desperdício de talento. Você vê assim aquela alma perdida por coisas mínimas, cara, coisas assim da vida dela, da vida da pessoa, que conspira contra uma carreira, sabe? Então isso para o professor que tem experiência, que não é só um professor, ele é também um ser humano também. Quando eu percebi essas coisas assim, isso estão falando na Paula. A Paula é um exemplo disso, uma pessoa que se perdeu, assim, não sei porquê. Não sei se você sente isso também, Gamba, você como professor super experiente.
Não, com certeza, Rui. E complementando o que o Marcelo falou sobre a tua questão como professor, né, de juntar a gente, eu e Miguel nos unimos, sem nunca termos contato na faculdade, geracionalmente muito diferentes, as duas gerações. E o primeiro ponto que identificamos logo foi a presença nas nossas formações do Rui, né, nesse sentido, de uma legal. orientação e uma discussão, que eu acho que é isso que você falou, né, Rui? É uma discussão sobre mídia, criação, produção, mas dentro da vida, né? Que a gente está aí dentro da vida, tem que discutir isso. Eu até ia ressaltar, tem uma aula que eu sempre falo para os meus alunos, eu me lembro, porque eu acabei do grupo indo para o teatro, né? Montei uma companhia, trabalhei muito tempo com circo e teatro, e essa foi uma das grandes uniões aí com o Miguel, que também trabalha com essa área. E eu me lembro de uma aula sua, com uma cena da Marlene Dietrich, botando um cachecol, que você mostrava, um cachecol, não, um echarpe. Você decupava aquela cena para a gente, dela botando o echarpe no corpo, e mostrando que a observação daquele movimento, fosse como ilustrador, animador ou cineasta, era uma observação da vida, né? De que você tinha que entender que aquela colocada ali que ela fazia do echarpe era cheia de emoção, cheia de intenção, cheia de sentido. E me lembro que você falava que às vezes estava no metrô, no ônibus, e o nariz de alguém te chamava a atenção e você era capaz de passar um vexame por ficar olhando fixamente para aquele nariz, para a orelha. Exato. Eu acho, voltando aí o Pasolini, acho que ele fala isso, essa paixão pela vida, né? Porque se você não for apaixonado pelo nariz dos outros, pelo echarpe, a gente não faz sentido isso tudo aí. Eu acho que isso é tão importante, o Gamba, até para os animadores, né? Essa gestalt do gesto, né? A gestalt do rosto. Eu observo muito isso. Eu acho que você parece uma frase piegas, assim, mas você tem que desenhar com o coração também, sabe? Você não é só um talento, você também é um coração, né? Então, isso faz com que você entenda melhor o gesto, entenda melhor as atitudes, entenda melhor o tipo de roupa que você vai colocar num personagem. Enfim, eu acho que tudo nós temos que nunca esquecer dessa humanidade, né? Desse humanismo que o artista tem que ter. Por isso que eu estava falando há pouco para o Marão, que essa frase que é interessante você ser obcecado, mas não tanto assim, né? Eu digo isso pela minha experiência, né? Você ir trabalhando, de repente você vê que as coisas, as pessoas próximas de você se perdem, você não consegue formar afetuosidades, você não consegue, por causa dessa obsessão. Então, o que eu estava falando para o Marão é que ele continue a ser o que ele é, porque ele só é o que ele é porque ele é assim, mas também tem esse lado, sabe, de você ver, saber compor com as outras pessoas do teu lado, a tua companheira, por exemplo, o teu companheiro, saber compor. Agora, depois de falar depois desse depoimento, eu gostaria de ouvir agora, viu, Marcelo Ribeiro, o nosso querido Miguel. Miguel, você teve uma experiência em Portugal agora, né? Você casou também, olha que bonito, hein? Casou, está feliz. Estou feliz, cara. Estou feliz com uma companheira, com um companheiro. Eu preciso estar feliz com alguma pessoa. Né? Preciso estar feliz. Só fazer uma interrupção, só porque eu vou ter que sair para dar aula, mestre. Porque, infelizmente, também virei professor, como muitos de nós. Tá. Vou ter que sair, mas foi uma honra estar aqui com vocês. Um abraço a todos e vamos nos vendo por aí, tá? Beijo, Clementinho. Beijo. Um abraço, Clementinho. Beijão para você também. Tchau. Mas, Miguelinho, diga lá. Olha, Rui,
que eu posso te dizer? Eu acho que o Gamba comentou um pouquinho ali, teve essa questão curiosa, né? Porque eu estava buscando, na época antes de fazer o mestrado, né? Eu estava buscando alguma instituição, algum lugar que tivesse uma linha de pesquisa ou um objeto de pesquisa que fosse mais próximo, né, do que eu estava pesquisando, porque justamente eu estava tentando juntar a ilustração com o teatro, que era uma dos grandes pontos que você também, falava, né? em aula. E aí fui encontrar lá no laboratório do Gamba, nunca tinha visto o Gamba, nunca tinha tido nenhum contato anterior, mas vi a descrição do laboratório, por indicação de um amigo, falei, vou lá conhecer o laboratório, e estou lá, sei lá, não sei nem quantos anos, mas eu dou um chute de uns 13 anos, acho que foi 2007, talvez antes até. E fiz um mestrado lá, em cima exatamente dessa questão da relação do teatro com a ilustração. E aí, como o Clementino também falou, viramos professores. Comecei a dar aula lá também. E eu acho que uma das grandes vontades era dar aula de ilustração. E aí eu montei uma disciplina lá de ilustração. Tem algumas lá, né? Tem alguns outros professores que dão disciplinas voltadas para a ilustração, mas a minha, o ponto era a ilustração narrativa, né? Era contar a história, né? Que foi o que a gente aprendeu lá, né? E aí nessa eu comecei o doutorado. Também tem um pouco essa proposta, continua tendo, né? Tem uma especificidade em outras questões, mas continua sendo a narrativa, né? A ilustração como narrativa. E fui lá para Portugal. A experiência em Portugal foi bacana, porque eu tive contato também com outra universidade, né? No ensino do desenho, no ensino da ilustração. Lá é uma universidade super interessante, que eles têm um mestrado em ilustração. Eles têm a graduação em design, mas o mestrado é uma espécie de especialização, né, em ilustração, que é super bacana. E animação também, ilustração e animação. Mas eu fiz um período lá só, para cumprir alguns créditos, né? Morei lá quase um ano. Olha, muito tempo, hein? Foi bastante, foi bem interessante assim, a experiência lá. Aproveitei também, fui em Bolonha, fui lá em Sarmed, fui os roteiros de ilustração. Fez aquele circuito todo ali. Fiz o circuito, exatamente. Só não fui em Bratislava, mas ainda vou. E é isso, eu voltei, estou lá terminando. E o Confia, né, Miguel? Apresentou ontem no Confia, que é um congresso, Rui, de animação e ilustração dessa universidade. Bem interessante. Um congresso internacional sobre animação e ilustração, e que o Miguel ontem apresentou um trabalho lá também. É bem legal, é uma conferência que é organizada. Essa escola lá que eu estudei, eles organizam essa conferência já há 8 edições. E eu não lembro se a gente foi na primeira ou se foi na segunda, né, Gamba? Mas a gente acabou, foi a segunda, né? Vocês foram na segunda, eu fui na primeira, aí eu disse, uau. Você foi na primeira? Aí todo mundo foi na segunda. Fomos conquistando territórios, a gente tem que conquistar, que nem eles conquistaram aqui, entendeu? Você foi lá, e é legal porque a gente construiu. Uma boa área. Se dava para os meninos irem. Pois é. Isso era seguro. Se podia andar à noite sozinhos, tá? Isso mesmo. E aí, Miguelinho? E é isso, aí a gente já tem feito essa parceria com essa escola lá já há alguns anos, assim, fizemos alguns projetos juntos, e veio gente de lá, foi gente daqui para lá, então é uma parceria super legal. Eu acho que é uma escola também que eu acho que merecia conhecer o teu trabalho, conhecer o que você tem a dizer. Eu acho que uma escola do Estado. A escola pertence ao governo? Pertence. É uma instituição pública. Lá eles têm esse sistema de ensino público, mas que você paga, né? É pago, exatamente. Mas é um valor até que é bem razoável. Assim, eu acho que, se não me engano, o curso... Agora, para a gente, está tudo muito caro em euro, né? Mas, se não me engano, o curso todo de mestrado, acho que era alguma coisa perto de 2.500 euros, alguma coisa assim. Considerando que o salário mínimo é de R$600,
de 600 euros, desculpa, bota aí 4, 5 salários mínimos, o curso inteiro de mestrado. Quer dizer, bem compatível, né? Apesar de ser pago, é um valor relativamente acessível, né? Então, e uma qualidade muito boa, assim, das escolas, dos profissionais. É super, super legal. Que bom, Miguel. Bom saber isso, Miguel. E também eu fico feliz, assim, por essa tua parceria. Eu sou suspeito em falar sobre o Gamba, né? Mas isso é um caráter, né? O que encanta nas pessoas é o caráter, a sua honradez, né? Então, vocês dois têm muito a crescer juntos, né? Assim como a Cristiane foi com o Marcelo, e como tantas outras duplas que foram sendo criadas, né? Você está no lugar certo, Marcelo. Assim como o Gamba foi um achado, né? O Gamba está no lugar certo. É porque eu acho que a nossa formação é uma formação muito holística, né? Muito aberta. Quer dizer, a pessoa, quando pensa em imagem, tem que pensar em teatro, tem que pensar em circo, tem que pensar na televisão, tem que ter uma leitura ampla do que seja a imagem narrativa, né? Então, e o Gamba tem isso, né? O Gamba absorve tudo isso, né? Então, você está no lugar certo, Marcelo. Vocês dois, né? Mas o Gamba já está há mais tempo que você. Fico feliz, viu, Marcelinho? Ou Miguelinho? Fico feliz. E agora vamos passar para... Está no nosso horário, professora Cláudia? A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu estou achando lindo, porque está passando de um por um. Eu e o Gamba queríamos propor isso no começo, mas intuitivamente você começou e a gente deixou rolar. Sim, eu não vou aproveitar essas personalidades humanas e ficar falando de mim, né? Não sei. Agora, quem é que viria agora? Cristiane Bell. Esse aqui, ó. Eu já falei, Vizinho, só quero dar um depoimento aqui, né? Comecei a falar que você realmente transformou a minha vida profissional quando eu tive aula com você, e depois pessoal, porque a gente se tornou a amizade, né, tão grande. Sim. E você está falando do caráter do Gamba, aprendi muito com você, não só profissionalmente, né, mas eu lembro alguma das frases, né, que você falava para a gente, para mim e para o Marcelinho, que era a gente ter humildade de agradecer as pessoas que ajudaram a gente, né? E você, com muita humildade, sempre agradeceu as pessoas ao longo da tua trajetória. Agora, só preciso dizer uma coisa, que eu estou aqui desde o início, Rui, você está muito parecido com o Denoir, com esse cabelo grande. Eu olho para você e lembro do Denoir. Nossa, está muito parecido. No espelho ali, hoje mesmo eu estava ali trabalhando, aí eu perguntei assim para mim mesmo, meu irmão, por que você nunca apareceu para mim? Né? Eu falei assim, meu irmão, por que você nunca apareceu? Aí, quando eu vou no espelho, eu falei assim, só que o Denoir era muito mais bonito que eu. O Denoir foi um rapaz muito bonito, muito bonito. Mas você é igual a ele, Rui. Como é que ele é mais bonito? Você está igual a ele. Ele é bonito. Então, essa semelhança me mitiga um pouco a minha dor, sabe? Porque eu não tenho uma formação kardecista, né? Eu não tenho essa formação. Eu já li Allan Kardec, mas eu não consigo entender bem a extensão do pensamento de Kardec. Talvez essas pessoas que têm essa visão da vida, eles têm uma visão mais assim tranquilizadora da morte, né? Eu não tenho essa visão. Então, hoje, imagina, hoje você está falando isso no Denoir, eu estava ali ainda há pouco trabalhando ali e eu falei assim, meu irmão, você nunca apareceu, você desapareceu das nossas vidas e acabou. Claro que ele não desapareceu, ele está dentro de mim, de todas as pessoas que gostaram dele. Mas essa ligação que você tem com seus irmãos sempre foi muito bonita também, né? O Denoir, o Chico. Sim.
E a gente aprendeu muito com isso, né? O Rui sempre falava, vocês têm que estudar teatro, ópera, né? Tudo isso que você está falando do Gamba, eu cresci ao seu lado ouvindo isso e aprendendo isso, né? Que o designer holístico, ele tem que estudar arquitetura, estudar teatro, cinema, dança, né? Tudo faz parte da nossa formação, e isso é constante, né? E eu vejo você nisso, né? Nos livros que você lê, você sempre é esse moto contínuo, né? Né? De busca de saber, de conhecimento. Então, isso é uma inspiração para sempre. Isso marca a vida de quem estudou com você. Não só o que você fala, né? Mas tudo o que você faz. E exatamente, porque fica verdadeiro, né? A gente vê em você aquilo que você ensina. Obrigado, obrigado. Você sabe, isso até é uma mensagem assim para o Gamba, que teoriza tão bem. Você sabe, Gamba, eu de uns tempos para cá, eu tenho prestado muita atenção nos filmes da Pina Bausch. Né? Tenho prestado muita atenção. Eu acho que aquilo ali é a essência da animação, viu, Marão? É a essência da animação é ali. É aquele gesto altamente cíclico, repetido, até a exaustão disso, mas é profundamente cíclico. Ele não é sequencial, ele não é full animation, ele é simbólico. Eu acho que a obra da... Eu nunca vi o espetáculo dela ao vivo, né? Mas eu vi só películas, né? Mas pelas películas, eu vejo assim que seria uma boa aula de animação. Sabe, o Gamba, seria interessante que você, achando isso interessante, que você desenvolvesse isso, porque ele tem relação com o teatro, que tem tanto a ver contigo, e com a animação também, que tem tanto a ver contigo, né? Eu acho que a Pina Bausch ela tem toda a estrutura assim, do que seria, em termos de gestalt, o gesto para o animador. Porque não é preciso fazer full animation, viu, Marão? E hoje em dia eu penso mais no desenho que anima, o desenho que se move. Se ele se moveu, esse aí já é animação. Ele não precisa se mover como o ser humano se move. Isso aí é do cinema de sequência viva. Outra coisa também que tem me angustiado assim, ainda sobre esse tema, é a questão do cinema não 2D, o 3D, o digital. Eu acho que muitas vezes fica parecendo um museu de cera, um museu de cera andando. Por quê? Porque não tem olho, sabe? O museu de cera. Eu acho que isso aí, viu, Gamba? Eu estou te colocando merda na cabeça, né, Gamba? Isso aí é outra coisa que você também tinha que procurar desenvolver com os seus alunos, assim, essa questão de quando o digital fica parecendo tão real que ele vira um museu de cera, sabe? Então, eu sinto que aquilo ali eu prefiro, sinceramente, não é que eu esteja voltando ao stop motion, mas eu acho que o stop motion ele é muito mais próximo do cinema de animação do que eu vejo, porque acho que eles estão seguindo assim um tipo de dinâmica que não pertence ao cinema de animação, pertence ao cinema de sequência viva. Eu acho que esses dois exemplos, o digital, a animação é digital, e o teatro dela, eu não sei se é teatro, dança, né? Isso é uma coisa que você teria que, talvez, definir bem. É uma dança, é o teatro, porque as duas coisas delas são... Você não sabe onde começa um, onde começa o outro, termina o outro, né? Então, eu vejo isso assim. Há poucos dias eu vi aqui um filme digital que eu achei assim... Por que não faz logo
um filme de sequência viva? Bota um ator, para que fica macaqueando o ator? Olha, veja como a minha técnica é tão perfeita que parece um ser vivo. Poxa, ninguém pensou nisso quando se começou a fazer desenho animado. Eu acho que é um tema interessante. Então, para mim, resumindo, viu, Gamba, para mim é o seguinte, eu faço 3 desenhos, já é suficiente já, porque cada desenho daqueles são as repetições que ela faz no teatro dela. O teatro dela repete, é como se são gestos mântricos. Eu acho que esse gesto mântrico é o que os animadores têm que começar a pensar, porque senão se você for correr atrás da vida, nesse sentido do digital, eu não sei se é uma corrida perdida. Eu gostaria até de escutar o Gabriel também, né, Gabriel? Você está acompanhando aqui, né? E você está vendo eu colocando minhocas na cabeça do professor. Olha, isso aí. Mas é que, às vezes, eu não tenho mais condição, eu não leciono mais, viu, Gabriel? Eu não leciono mais, eu estou aposentado e não tenho vontade de voltar a lecionar mais. Então, acho que no caso de vocês têm que pensar um pouco nisso, sabe? Pensar, porque isso também facilita as pessoas que não têm um domínio muito grande da sequência viva, da animação viva. Às vezes, ele faz 2, 3 desenhos que são altamente expressivos, eles já disseram tudo. Para que ele tem que fazer algo que se assemelhe ao movimento natural? Eu acho que essa questão do cígnico deveria ser muito considerada atualmente pelos cineastas de animação. Eu estou convicto disso, sabe? Eu estou convicto. Até porque, é que você não pegou o início da nossa conversa, um ex-aluno meu, que hoje em dia é um craque, que é o César Coelho, ele falou isso para mim: Rui, você é um ilustrador que anima. Pronto, ele me acertou, ele me deu a tranquilidade que eu precisava. Ele me deu a tranquilidade que eu precisava. Se eu quiser fazer um desenho realista, eu faço na ilustração, se eu quiser. Mas no cinema é uma outra coisa. Então, eu acho, viu, Gabriel, que é um tema para se pensar. Vocês que são novos, estão pensando sobre a teoria da animação, né? Como é que... Tem que ter os estudos teóricos, não é só prático, né? Tem que ter alguém que sente e começa a pensar sobre animação. Às vezes ele pode até nem fazer cinema de animação, mas ele está pensando naquilo ali. Eu acho isso, viu, Gabriel? Que eu estou te dando essa sugestão, assim. Se você quiser falar alguma coisa, seja tranquilo para falar. Eu estou acompanhando e pensando, a Claudinha deve estar sorrindo à beça, né? Porque... Mas ela é maravilhosa, né? Não, porque a Claudinha temos debates... É uma estoica, né? Ela é estoica. Ela é uma estoica. A gente tem debates gigantes sobre na parte de ensino de animação, porque justamente uma das minhas disciplinas é princípios e eu, às vezes, sou muito exigente no pedido do uso dos princípios, dos 12 princípios e tudo mais, né? Mas, assim, isso dentro de uma experiência que eu tive, que eu sou professor do curso de animação da Veiga, e que o foco é muito, né, ensinar animação, e agora estou tendo uma outra experiência na Federal Fluminense, ao qual eu assumi agora em janeiro, onde lá a animação é uma disciplina dentro de um universo cinematográfico imenso. E ali eu vejo que, nossa, eu tenho muito pouco tempo para trabalhar com ele, eu tenho só, talvez, alguns ali só passam um semestre por mim, né, pelas disciplinas de animação, pela parte de animação, e aí eu vejo que, cara, se eu ficar muito preso a perfeição do movimento, a coisa da fluência total, aquela pessoa talvez perca a oportunidade de produzir alguma coisa, às vezes, com uma síntese do movimento muito mais simplificada. Sim. E que é animação de fato, né? Uhum. Já tem algum tempinho, inclusive, na minha própria disciplina de princípios mesmo, que eu começo a fazer eles construir um movimento mais fluido e no final eu quebro, né? No final eu mostro
a forma um pouco mais simplificada desse movimento. Eles ficam, caramba, mas por que? Eu falei, cara, porque é isso, né? Porque é tudo uma questão também de... É legal vocês conhecerem, mas também saberem que nem sempre vocês vão precisar, né, dessa perfeição toda, dessa fluidez maravilhosa. Às vezes, com 3 frames que se repetem, vocês conseguem um resultado maravilhoso, sensacional. Mas Gabriel, você sabe... A deve estar sorrindo agora. Eu até admito assim, que num curso, quer dizer, eu estou separando as duas coisas. Eu estava falando assim, naquela pessoa que já foi formado, ele está trabalhando, ele está querendo se autoexpressar, etc. Talvez no curso de vocês lá, eu não entraria nessa área assim, olha, vamos eliminar a fluidez do movimento, o full animation. É bom que eles aprendam isso, é bom que eles... Aliás, vocês lá na UVA tem um ex-aluno meu lá. Qual é o nome dele, Cláudia? Tem um nome italiano. Não é na UVA que ele trabalha? Pina? Daniel Pina? O Pina está lá. Argento. O Argento. Rafael Argento. O Argento agora não está mais lá, não. Porque ele estava lá até alguns anos. Ele está no IEP. Viu? Ele é meu querido. Eu gosto muito dele. Ele é uma perda, viu? Porque ele é muito bem formado, um excelente caráter. E essa é a minha experiência que eu tenho como professor dele, né? Mas então eu acho isso, que a gente tem que saber passar o certo no momento certo, mas há um momento da vida que você esquece um pouco isso e começa a fazer as suas próprias coisas. Eu estava falando na Pina Bausch, para o cara assim como Marão, né? Eu quero fazer um filme meu, eu vou quebrar com tudo aquilo que eu aprendi, vou fazer uma animação ao meu modo. É para essas pessoas assim, sabe? Até porque eu acho que esse é o momento, né? Porque muitas vezes você se prende tanto na técnica e esquece aquela famosa frase, você se prende tanto no significante e esquece o significado, né? Então, esse mesmo eu falo para o Gamba, né? Que o Gamba envolve todas essas áreas no trabalho dele. Esse significante sem significado, né? Kogo, né? O Kogo está de chapéu assim, eu vou te explicar por quê. Vou te explicar, Gamba, eu vou explicar por que o William está de chapéu. É o seguinte, você sabe que ele é considerado, a gente tem que admitir isso, o mais bonito ilustrador brasileiro e animador brasileiro. Né, Miguel? Miguel está aqui. Né? Tudo bem que a concorrência também não faz ajuda. Muita pressão, mas... Pô, sacana. Então é o seguinte... Ele tem o mérito dele, Como é que é? A concorrência já não é muito forte, mas o William tem o mérito dele. Né? Não, claro. Mas veja só. O Rui adora me sacanear. Ele no Facebook, o Gamba, presta atenção nisso. Ele no Facebook, ele bota uma foto dele e fala assim, eu estive na praia. 500 compartilhamentos, 2.000 comentários. Cristiano, você confirma isso, Cristiano? Ele bota uma foto dele, cara, aí você... 10.000 compartilhamentos no Facebook. Então, não exagera, Rui, não exagera. Para não aparecer. Mas fala isso, pô, meu querido amigo, agora sou até seu funcionário aqui, não? Pode falar. Eu não sei, a gente está com o horário apertado aí, né, Cláudio? Dá para falar um pouquinho? Dá para falar um pouquinho, dá. Uhum. A minha história é parecida, né, Rui? Que o pessoal falou aí, né? Foi impactante te conhecer lá na faculdade. Eu nem sei se eu já te
falei isso, né? Mas você transformou minha vida também, né? Como de todo mundo, né? Assim, Rui, falei, pô, eu quero ser igual esse cara aí, esse cara desenha, esse cara anima, pô, é sensacional. Pô, Rui. Então, assim, para mim é um privilégio hoje, né, falar com você quase que diariamente sobre tudo, sobre, né, principalmente sobre animação, coisa que a gente ama. É um privilégio para mim, assim, tê-lo aí, né, com essa parceria que a gente está criando, com essas novas possibilidades aí de animação, né, enfim. Sou muito grato, Rui, muito grato mesmo. Você Eu também agradeço, pô. Para mim, esse filme que você está fazendo. As palavras agora, até Magalhães. Não, tudo bem. Agradeço a vocês todos. Assim. E se eu estou aqui conversando com tanta gente boa, é por causa de você também, né? Todo mundo, imagina, né? Conhecer. O mérito das pessoas também existe aí muito grande, mas eu fico feliz e agradeço a Cláudia, essa pessoa tão gentil, né? Que tem me feito essa surpresa numa segunda-feira de tarde. Aqui eu não sabia que você ia parar essas pessoas, que a Cristiane Mello, você não era um dínamo para trabalhar, o Gamba, todos vocês trabalham demais, né? Vocês pararem para ouvir o Ruizinho de Oliveira, eu fico super lisonjeado com isso. Então tá bom. A última surpresa, Rui, a última. Ih, Deus do céu. Ai, meu Deus. Quem foi que entrou aqui agora? Você chamou, você fala, parece mágica. Você fala o nome, a pessoa, pá, aparece. Agora, digital é assim, ó. Eu estou lendo aqui, ó. Você está lendo? Porque ele não está conseguindo ligar a câmera, pelo que eu estou percebendo. Tem até o Calvin aqui. Perdeu o time. Eu adoro o Calvin. Eu tenho fascínio pelo Calvin. Eu acho que o Calvin é um dos maiores escritores para criança que existe, é o Calvin. Do ponto de vista psicológico também. Ele tem aquele companheiro invisível dele, né? O Harold, que é o contraponto dele. Né? O Harold com ciúme das namoradas do Calvin é uma das coisas mais incríveis que existe. O amigo com ciúme da mulher do amigo. Com ciúme do amigo para a mulher. Eu acho o Calvin... Está aparecendo aqui o nome do Rafael. Fala, Rui. Está conseguindo me escutar? Ele é muito bom, cara. Eu lamento que ele tenha saído de lá, mas ele é... Pelo menos a experiência que eu tive longa com ele na escola, porque eu não só ficava com o aluno que estava no meu grupo, eu conversava com eles fora do grupo. Né? Ele é uma figura muito bacana para as pessoas, um formador, né? Você sabe, o Gabriel, que tem um livro do Gropius que ele fala sobre a vida dele. Não sei, não me lembro, acho que é arquitetura, não sei o quê. É um livro que ele fala sobre ele. Ele dizia uma coisa assim que eu comprovei ao longo da minha vida como aluno e depois como professor. O que encanta o aluno é o caráter do professor, o caráter dele. Ele dizia isso, o caráter. Então, eu me lembro assim, de professores magníficos que eu tive na Escola de Belas Artes, o Zaluar, por exemplo, o Onofre, por exemplo, o Mário Barata. Mário Barata, inclusive, foi preso, né? Invadiram a escola e prenderam ele, em 66. Então, eu tenho muito apreço por ele. Depois, outros mestres que eu conheci, aí já em Budapeste, dois professores assim foram decisivos na minha vida, sabe? Ei, Rafael! Oh, Rafael!
Agora é o grande finale. Você chegou no final, mas você é aquele grito da ópera, né? Você é o que vai dar o toque final, assim, a cereja no bolo. Eu já tinha perguntado por você, pelo teu companheirinho aqui, o Gabriel. Pô, cadê o Rafael? Te elogiei com toda sinceridade, viu, Rafael? Poxa, muito obrigado. Você é um anjo da animação, é aquele cara que pensa e faz. Então, você tem uma honra para mim estar aqui, viu, com você. E mesmo que você tenha chegado no finalzinho, mas não faz mal. Você querendo falar aí alguma coisa, dar esperança para a gente, nesse período tão difícil, né? Olha, eu só tenho a dizer que assim, a honra é toda minha, cara. Assim, para mim foi assim, um imenso prazer ter tido você como professor na Escola de Belas Artes. Acho que você era um dos professores ali dentro daquela escola que fazia uma grande diferença para nós, né? Que fomos seus alunos, seus orientandos, né? Seus, assim, seguidores, né? Digamos assim, né? Porque eu acho que a gente sempre se pauta pelos bons exemplos, né? E você foi um excelente exemplo para cada um de nós ali que legal. foi seu aluno, né? Além de ser um artista assim extremamente talentoso, né? Eu acho que é difícil encontrar algum ex-aluno seu que não admire tanto você enquanto pessoa, mas também enquanto artista, né? Que não gosta da sua obra, né? Enfim, eu lembro de você até hoje, lembro de você nas suas primeiras aulas, você falando que uma das suas inspirações era o Rafael Sanzio, né? E você pegou e desenhou ele assim na nossa frente, assim, fez um retrato do Rafael na hora, assim, a gente falou, caramba, sabe? Era uma coisa assim espetacular, é impressionante, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter tido essa experiência contigo. Eu que te agradeço também, Rafael. A gente dá um certo lenimento, né? Porque eu não tenho nada que reclamar assim claro que você fica insatisfeito com o que você está vendo hoje em dia, por uma série de coisas, mas isso daí é uma outra questão. Sobre a história da vida, eu não sou nada insatisfeito, sabe? Eu até acho que eu recebi até demais, eu teria ter dado até demais também, a mais. Mas eu agradeço a vocês todos, viu, rapaz? Você, infelizmente, chegou no final, a nossa querida Cláudia, né, do alto da sua sabedoria, ela vai dar as palavras finais, né, Cláudia? Você é aquela... O Rafael fez a introdução, assim, agora a palavra final vai ser sua aí. Fala alguma coisa, minha querida Cláudia. Isso aqui, Rui, foi para te inspirar, para você dar sua aula no dia 4, lá no CENIMA. Eu fiquei meio assim com esse negócio de magno, aula magna. Não, a aula magna era essa, lá é uma aulinha qualquer, tá? A magna era essa. Foi o que tinha que ser. Tá? Não, com o maior prazer. Vai ser dia 4, né? Dia 4, está todo mundo convidado, às 14 horas. Né? Tá certo, Gabriel? Certo. É o primeiro evento do CEANIMA 2020, com finados, porque é no dia seguinte dos finados e a gente não ia perder essa piada. Né? Então, estamos todos confinados. É preciso estar conversando, é preciso estar junto. Está difícil pra caraca, todo mundo está se esforçando para passar isso, mas se a gente não passar junto, não sei nem se vai ter valido a pena. Então, foi a melhor coisa que podia ter acontecido aqui agora. Legal, cara, legal. Estou muito emocionada, muito feliz com a sua provocação em 2001, que eu estou respondendo agora.
Tá? Trazendo seus alunos para ver uma aula, para eu poder ter a aula, para eu poder dizer também que fui aluna do Rui. Tá? 2001, né? 2001. É. Lá no Anima Mundi. Você me provocou na frente, todo mundo estava lá. Marão estava lá. Todo mundo sentado e o Rui me provocando. As coisas têm volta, né? Tá vendo? Você é uma princesa, querida, uma pessoa de luz, né? Você é uma mulher de luz, né? A tua própria vida, o próprio Gamba, que convive mais com você, sabe que você é uma pessoa de luz. Você é de luz. Para ser professor tem que ter caráter, né, Rui? Muita força interior, muita energia. É por isso que eu falei, você é uma pessoa estoica, né? Uma pessoa que vai vencendo tudo. Vamos em frente. Continue sempre assim. Gente, então, nos despedimos. Hein, Cláudio? Nos despedimos, sim, né? Nos despedimos até dia 4, quem puder. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Valeu, mestre. Prazer todo. Obrigado, Rui. Olha, o Marão já está até brindando, pô, Marão. Ninguém teve essa boa ideia como você. Beijo, Gamba. Obrigado, gente. E olha que